A Canção Nova é a casa de Maria. E quem aqui já experimentou isso, levante o braço. É muito bom estar na casa de Maria, não é? Na casa de Maria a gente encontra os sacramentos, nós encontramos aqui o confessionário, nós encontramos aqui o Santíssimo Sacramento, nosso Deus vivo, Filho de Maria. Na casa de Maria, que é a Canção Nova, nós encontramos o batismo no Espírito Santo, a vida de oração. Nós encontramos os irmãos, não é verdade? Não é bom estar aqui entre irmãos na casa de Maria? É muito bom. Toda vez que nós chegamos até a Canção Nova, toda vez que nós vimos até a Canção Nova, nós não voltamos os mesmos, não é verdade? Porque está na casa de Maria e se deixar ser transformado por ela. Cada espaço dessa chácara nos mostra esses detalhes. Nos mostra os detalhes de um filho apaixonado por Maria, que foi o Padre Jonas, e que nos disse que a Canção Nova é a casa de Maria. Quero me apresentar a vocês, eu me chamo Viviane, sou da comunidade católica Shalom, tenho 39 anos, sou casada há 16 anos e sou mãe de 7 filhos. Tenho 2 filhos no céu e outros 5 que estão comigo. E eu espero, minha gente, que esse nosso momento aqui de pregação seja uma conversa de mãe para mãe, de amiga para amigo, de mãe para pais, porque o bom da vida é poder partilhar as nossas lutas e os nossos desafios na nossa caminhada com Jesus. Como a Juliana ia dizendo, essa pregação deveria ser feita pelo Padre Marlon, nosso querido Padre Marlon. Mas por uma realidade de saúde, ele não pôde estar aqui, mas está. Ele não pôde estar aqui fisicamente, mas ele está unido a nós, com certeza. Então nós queremos mandar um grande abraço para o Padre Marlon através de uma grande salva de palmas. Vamos bater palmas para o Padre Marlon. O Padre Marlon é um testemunho de esperança para muita gente. Nós iremos ao longo da pregação falar mais dele. Quando eu rezava por esse nosso momento aqui, Nossa Senhora, ela me dava uma visualização muito interessante, né? O Senhor, o Espírito Santo me mostrava através de uma visualização muito interessante. Nossa Senhora como a divina jardineira. Imagina aí, usa sua imaginação agora para imaginar Nossa Senhora aqui no meio de nós como uma jardineira. Uma pessoa que cultiva um jardim. Imagina aí, tenta visualizar na sua cabeça. Nossa Senhora linda, a mulher mais linda que existe, veio aqui na Canção Nova nesse final de semana como a divina jardineira da esperança. E ela vai jogando aqui sobre nós muitas sementes de esperança. Ó, eu jogo, vocês pegam, certo? Pega aí a esperança. Pegou? Qual é a área da sua vida que está precisando florescer a esperança? Porque o Senhor nos faz uma promessa que se o teu coração for fértil, aberto ao Espírito Santo, no próximo acampamento mariano, essa semente vai ter dado um fruto e você vai voltar aqui com um testemunho. Vamos lá? Pensa aí um pouquinho, qual é a área da minha vida? Qual é a área do jardim da minha vida que está precisando florescer essa esperança? O que é que tem sido desânimo para você? O que é que tem sido para você um assunto encerrado? Qual área da sua vida que foi dada uma sentença de que não vai ser possível? O Senhor dizia ao meu coração que nesta manhã Nossa Senhora quer passear nas áreas da nossa vida. Ela quer passear no jardim da nossa vida. Para isso, meus queridos, eu queria pedir um favor para você. Se você puder, não ficar com o celular na mão, não ficar agora mexendo no celular, para que a gente viva esse momento de forma plena, inteira. Nós vivemos num tempo de muita fragmentação, a gente está sempre cortado nos lugares, a gente nunca está inteiro ali.
a gente não se dá uma presença inteira ao outro. Então vamos fazer esse exercício de aqui na casa de Maria, nós estarmos inteiros nesse momento para podermos colher um fruto. Tá certo? Só se você puder, se você tiver que ficar com o celular ligado, aí é outra história. Mas eu gostaria de pedir isso a você, porque nós vivemos num tempo de muita dispersão. E o Senhor faz conosco justamente o oposto, Ele nos unifica. O contrário da dispersão, aquela coisa toda solta, é a unificação, é a presença integrada, inteira ali. E nós queremos viver isso, não é verdade? Então, nesse início, eu gostaria de contar para vocês a minha experiência com Nossa Senhora. Eu cresci, nasci e cresci no interior de São Paulo, numa cidadezinha muito pequena, e morei na roça, como a gente diz aqui no Vale do Paraíba, morei na roça até meus 17 anos. Quem aqui morou na roça, levanta a mão. É muito bom, não é? Então assim, eu fui criada num lar católico, aprendi a rezar o terço muito cedo. Com 6 anos de idade eu já sabia rezar o rosário, ia com a minha avó, com minha mãe, com meu pai, nas rezas do mês de maio, que tinha na roça. Então o mês de maio todo era marcado pelos vizinhos que se reuniam todos e iam na casa daquela pessoa para rezar o terço em família. Gente, nesse tempo não tinha televisão nas casas, não era toda casa que tinha televisão, não tinha telefone, era rádio de pilha, onde as pessoas escutavam a consagração a Nossa Senhora feita pelo Padre Vitor às 3 horas da tarde. Eu cresci com isso, isso foi a minha infância, nadando em rio, pescando depois da escola, minha infância toda foi assim. E desde muito pequena, engajada na igreja, catequista, sempre com um desejo de servir ao Senhor. E rezava o terço, rezava o rosário. Minha vida foi muito marcada pela oração do rosário. Porque lá no sítio, na roça onde nós morávamos, nós tínhamos missa uma vez ao mês. E nos outros domingos nós tínhamos a celebração da palavra, não se tinha grupo de oração. Depois que a renovação carismática chegou lá. Então assim, não tínhamos muitas coisas, e o rosário me acompanhou muito. Mas a minha experiência mesmo, real com Nossa Senhora, onde eu pude entender que ela age e ela transforma realidades da minha vida, eu tive no ano em que eu fui me casar. Aqui eu já fiz um salto, que não dá para contar tantos detalhes, porque tem outras coisas que eu gostaria de partilhar com vocês. Mas veja, nesse ano, 2025, eu celebro 20 anos que eu tive a minha experiência da infusão do Espírito Santo, do batismo no Espírito Santo. Foi no ano de 2005, logo depois da morte de São João Paulo II. Por isso que depois de Deus, Nossa Senhora e São José, na minha vida é São João Paulo II. Eu o amo profundamente. E ali eu tive a minha experiência da infusão do Espírito Santo que mudou. Zerei a minha vida, eu carregava muitos valores, muitos desejos de grandeza, queria ser alguém muito estudada, queria viajar para outros países, queria conhecer o mundo, queria fazer muitas coisas. Eu não pensava em me casar. Eu achava que isso não era possível, eu olhava ao meu redor, mesmo tendo vindo de um casamento muito sólido do meu pai com a minha mãe, quando eu olhava a realidade, eu falava assim, é impossível um casamento nos tempos de hoje. Então, você não tinha nenhuma pretensão de casar. Achava que isso era... Essa área do meu jardim, gente, estava assim, seca, que nem um deserto. E aí eu tive a minha experiência com o Espírito Santo, com o batismo no Espírito Santo, que fez aquela virada na minha vida. Então, os valores que eu tinha foram modificados. E eu passei, então, a desejar ter uma vida, ter uma família. A esperança brotou no jardim do meu coração. Eu comecei a acreditar que era possível. Porque o Espírito Santo havia me convencido disso. Então, beleza. Imagina aí uma pessoa bem desiludida, eu olhava ao redor. A minha mãe, ela tinha muito medo de que eu me casasse com uma pessoa que me fizesse sofrer. Que eu me envolvesse com alguém que eu vivesse um casamento difícil ou que eu fizesse coisas que iriam me ferir profundamente. Todo dia 13, tinha a capelinha da Mãe Rainha, visitava a casa da minha mãe no sítio, onde ela morava. Eu já não morava com ela mais, já estava morando em outra cidade, que eu tinha ido embora para fazer faculdade. Então, essa capelinha visitava a casa da minha mãe todo dia 13.
E no dia 13, a minha mãe rezava de joelhos pedindo que Nossa Senhora me desse um bom marido. Gente, eu comecei a namorar com o meu esposo num dia 13. No dia que Nossa Senhora estava na casa dos meus pais. Então eu falo que o meu marido foi Nossa Senhora que me deu. E eu não vou pedir para levantar a mão para não constranger, mas quem quiser um marido de Deus, gente, peça para Nossa Senhora, viu? As mães que estão aqui, que rezam pelo casamento dos filhos, para que Nossa Senhora providencie um genro bom, uma nora boa, gente. O segredo é Nossa Senhora. E aí foi passando o tempo, eu ainda não tinha vivido aquela experiência com Maria. Então assim, passaram-se 4 anos desde que eu comecei a namorar o meu marido. E estávamos nos preparando para casar. E assim, nós não tínhamos grandes condições, já estávamos pagando tantas coisas, e eu ainda não tinha visto um detalhe muito básico, que era o vestido de noiva. Detalhe muito básico. E aí quando eu fui na loja para ver, eu amei. Pensem aquele vestido assim, que era o vestido de noiva que eu queria me casar. E aí a atendente, a vendedora disse assim, olha, tem que dar uma entrada desse valor. E eu falei assim, meu Deus, eu não tenho esse valor. Aí eu fui para casa, eu já tinha uma vida de oração. Fui lá abrir a minha Bíblia no quarto e rezei com o Evangelho das bodas de Caná. E falei assim, mãe, o primeiro milagre de Jesus aconteceu pela tua intercessão. Se a senhora puder, mãe, esconda aquele vestido de noiva, para que até o dia que eu tiver o dinheiro, ninguém tenha alugado. Beleza, fiz essa oração muito sincera, chorei muito, porque assim, é um ano de muita batalha. O ano que a gente vai se casar, o ano de batalha, E aí fiz essa entrega, passaram-se 4 dias, eu estava indo com um grupo de oração para visitar um orfanato. E chegou uma mulher da paróquia, que até então eu só a via, nunca tinha conversado com ela. E ela disse assim para mim, Viviane, eu vejo você na igreja, eu sinto um desejo tão grande de te ajudar, mas eu não sei como. Então eu soube que você vai se casar e eu quero te dar o vestido de noiva de presente. Vocês podem imaginar que eu fui para o orfanato, a gente ia a pé, caminhando por uma longa distância. Eu fui chorando, e meu marido sem entender nada, na época a noiva falou, por que você chora tanto? Eu falei, depois eu te conto. E ali eu fui entendendo, eu experimentei Maria na minha vida. Ela não é uma mãe que eu estou cá e ela lá no céu. Não. Ela age de forma real na nossa vida. Ela quer ouvir detalhes, porque ela vai te responder no detalhe. E se você não estiver atento, se você não cultivar essa intimidade, você corre o risco de passar a sua vida sem descobrir o tesouro que é Maria. Então, depois dessa generosidade de Nossa Senhora, eu quis fazer uma consagração muito específica a ela do meu casamento. No ano do meu casamento eu ganhei um grande presente de Nossa Senhora, que foi ter conhecido isso aqui. Eu quero perguntar agora se você conhece. O Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Levante a mão quem fez a sua consagração a Nossa Senhora. Quem não fez, sinta-se convidado por ela, porque isso aqui marca a nossa vida com um antes e um depois. Ele divide a nossa vida em 2 partes. Quem aqui é consagrado pode testemunhar isso, que Nossa Senhora divide a nossa vida com um antes e um depois dessa consagração. No ano do meu casamento eu já tinha lido o tratado. E quando eu li que São Luís diz que nós podemos oferecer propósitos à Virgem Maria, podemos oferecer sacrifícios a ela, eu tive uma inspiração com o meu noivo. Vamos convidar Nossa Senhora para o nosso casamento, mas a gente vai fazer um convite solene. Quando nós pegarmos os convites do casamento, o primeiro lugar que nós iremos será até Aparecida. E nós vamos passar de joelhos a passarela consagrando o nosso casamento. E assim nós fizemos. Então foi um dia assim, meu Deus. Eu cheguei diante da imagem, eu não tinha palavras para dizer a Nossa Senhora o que eu vivia ali, de presença, de promessas com relação ao meu casamento. Eu não morava aqui no Vale, tá? Hoje eu moro em Cachoeira Paulista, mas nesse tempo eu não morava aqui. Então, quando nós chegamos diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida, o meu esposo disse assim, mãe, eu te consagro o nosso casamento. Nós queremos ser abertos à vida.
Que nunca anticoncepcional entre no nosso casamento, para que sejamos fiéis às promessas de termos quantos filhos o Senhor quiser nos dar. E que o nosso casamento seja para a evangelização dos jovens. Nesse tempo, foi logo depois do nosso casamento que nós conhecemos a comunidade Shalom, que é para a evangelização dos jovens também. Então Maria fez tudo. Mas veja, nessa consagração, nesse convite que nós fizemos a Nossa Senhora para estar no nosso casamento, quando chegou o dia do nosso casamento, eu fiquei procurando Nossa Senhora. Falei assim, mãe, eu quero ver onde é que a senhora vai estar. Se a senhora vai estar através de uma pessoa, se vai ser através de um presente, onde é que a senhora vai estar? Gente, para minha surpresa, sabe onde é que Nossa Senhora estava? Quando acabou toda a festa do casamento, nós fomos para a nossa noite de núpcias e fomos viver na casa que nós íamos morar. Fundo da minha sogra, em 2 cômodos, gente. Quando eu abri a porta da casa, as meninas do grupo de oração tinham pego a chave escondida para fazer uma surpresa, para deixar o lugar ambientado. E quem é que estava ali nos esperando na porta? Nossa Senhora. Eu entendi que ia ser no dia do meu feijão com arroz que ela estaria. Ia ser no meu cotidiano que eu experimentaria mais fortemente o poder da Virgem Maria na minha vida. E tem sido isso. Depois, uma outra experiência que eu quero trazer, a mais forte de todas, onde eu experimento quem é a Virgem Maria. Onde eu a conheço por dentro. Porque conhecer as virtudes... Meus queridos irmãos, quando nós nos esforçamos para viver as virtudes, nós conhecemos Maria por dentro. Você quer conhecer Nossa Senhora por dentro? É quando você começa a querer viver as virtudes, porque você vai entrando numa nova etapa de vida espiritual. E o casamento nos propõe isso, o matrimônio nos propõe isso. Então, quando eu me casei, aberta à vida, querendo ter os filhos que Deus me deu, 8 meses depois eu fiquei grávida, sofri um aborto, foi muito sofrido, né? Fiquei com uma certa dificuldade em engravidar. E aí, depois de um tempo, engravidei da minha filha. E quando eu estava grávida dela, logo no início, eu tinha um sangramento terrível. Eu tinha um sangramento assim que, meu Deus do céu, eu falava assim, gente, estou perdendo. Eu já estou sofrendo outro aborto aqui. E aí, durante a gravidez, aquele sangramento não cessava muitas dores. Até que um dia eu resolvi ir ao médico, dia 25 de março, dia da anunciação do anjo a Nossa Senhora. Estava lá uma enfermeira, uma médica novinha, uma médica muito novinha. Falou assim, ninguém tem coragem de fazer o que eu faço, que é tirar isso aqui sem anestesia, mas eu tenho. Falou, você está com um pólipo no colo do útero, eu vou retirar. Tirou. Uns dias antes desse acontecimento, eu tinha ido na minha comunidade, já estava fazendo o caminho vocacional no Shalom. E uma irmã rezou por mim e disse assim, o Senhor me mostra que a sua criança está sendo gerada em cima da mão de Maria. Eu vejo a mão de Maria assim segurando o seu útero. Por quê, meus queridos? Porque quando nós nos consagramos a Nossa Senhora, nós damos a ela também o nosso corpo, não é verdade? Não é só nossa alma, nosso espírito, nossos pensamentos. Nós entregamos a ela também o nosso corpo. E eu me lembrei disso. Ela está segurando o seu útero e você não vai perder esse neném. Voltemos lá, a médica que fez o procedimento, aí falou assim para mim, agora você vai fazer ultrassom. Quando eu vi a quantidade de sangue que eu havia perdido, eu pensei assim, gente, o neném deve ter ido junto. Fui fazer ultrassom, o coração pulsava forte. A médica disse assim, o sangramento estava 4 centímetros abaixo do seu neném. O que é que eu lembrei? A mão de Maria estava ali. Por isso que quando eu descobri que era uma menina, não tinha como não colocar Maria no nome dela. E eu consagrei o primeiro olhar da minha filha, Maria, a Nossa Senhora. Falei assim, não quero que seja para mim, mas eu quero que seja para a Virgem Maria o primeiro olhar. E aqui eu poderia contar para vocês muitos testemunhos que eu vivi com a maternidade. Gostaria de deixar mais 2 para vocês. Com Nossa Senhora, que foram assim muito marcantes, porque determinaram o rumo da minha vida. E tudo aquilo que eu acredito como verdade. Quando eu tive meu segundo filho, o Rafael, aos 2 meses de vida, o Rafael teve meningite. Então, quando a médica trouxe o diagnóstico dizendo assim, ele está com meningite, mãe, e o caso é grave. Ele era muito pequeno.
Muito pequenininho. Então, assim, se você já acompanhou alguém com meningite, você vê que é colocado num quarto isolado. A única criança que eu tinha conhecido, a única pessoa que eu tinha conhecido que teve meningite tinha 9 anos. Ela foi internada, voltou de caixão lacrado para a família. Isso era o meu imaginário, quando eu sabia que o meu filho estava com meningite, aquele pequenininho. Rafael, meu filho, seria batizado no fim de semana seguinte, e nós ali, com aquele diagnóstico. E, gente, pense numa mãe que tremia, era eu, não tinha força. Então, assim, o único tratamento que é feito quando a criança está com meningite, eu acredito que quando adulto também, é um antibiótico intravenoso, que é colocado na veia uma vez ao dia. Só que como ele era muito pequeno, tinha que ficar constantemente com acesso no braço. E eu lembro perfeitamente, naquele domingo de manhã, gente, tinham 4 enfermeiras no quarto tentando colocar o acesso nesse menino. E eu ficava assim, ó. Aqui estava ele, na maca, e eu aqui. Eu não tinha coragem de chegar. O meu coração, a minha alma estava vacilante, tremendo. Eu não queria olhar para aquilo ali. Nesse momento, onde as enfermeiras diziam, a gente não sabe o que fazer, porque a única coisa que pode curar é esse antibiótico e tudo mais. Eu sentia a voz de Maria no meu coração. Nem que ele dure só o dia de hoje. Você é mãe. Você é mãe. E você não pode desertar desse lugar. Esse lugar é seu. Ninguém pode te substituir no sofrimento desse filho, a não ser você, mãe. Ninguém. Ninguém pode te substituir quando o filho sofre. Ninguém. Ninguém. Esse é o nosso lugar que nós não podemos desertar nunca. E eu aprendi isso ali, naquele hospital. Então veja, cada enfermeira ficava segurando uma parte do corpo, tentando segurar e pegar a veia, porque com 2 meses já se mexe muito. Só sobrava o rosto dele, livre. Com essa experiência com Maria que eu vivi ali, eu cheguei, abaixei e coloquei o meu rosto com o rosto dele. E ele se acalmou. A presença de uma mãe exorciza os demônios na vida dos filhos. E eu aprendi isso ali. Nós mães, nós recebemos uma autoridade sobre a vida dos nossos filhos, que o demônio nos odeia e quer roubar isso de nós, e quer nos enfraquecer, e quer nos deixar caída por terra, e quer nos convencer de que nós temos que terceirizar a vida dos nossos filhos para os outros. Mentira! Maria, aos pés da cruz, nos ensina qual é o nosso lugar como mãe. Nós recebemos uma autoridade de expulsar demônios e satanás da vida dos nossos filhos se nós estivermos unidas a Cristo Jesus. Eu aprendi isso ali, no leito daquele hospital. A partir desse momento, se voltou sobre mim, transbordou sobre o meu coração uma fortaleza, que eu falei assim, ninguém me tira daqui. Agora eu lutarei por ele, na oração. Eu e meu marido impusemos as mãos sobre ele e rezamos. O Senhor nos deu uma palavra de Isaías: eu expulso todos os vossos inimigos. Nesse dia, meu marido teve um momento que ele chorou muito e ele falou assim: como pai, não tenho mais nada a oferecer para o meu filho. E ele se lembrou: não, eu ainda tenho. Eu vou chamar o padre para vir batizá-lo. Meus queridos, se tem uma coisa que Nossa Senhora faz na nossa vida, é nos dar uma fé sobrenatural nos sacramentos da igreja. E essa era a nossa esperança. Como pais, não tínhamos o que fazer, mas podíamos oferecer o sacramento. O padre, nosso querido padre amigo lá de Sorocaba, padre Fábio Ferreira, foi prontamente. Era domingo, festa de todos os santos esse dia. O padre foi, batizado dele foi muito comovente, porque foi um copinho de água descartável, a pia batismal, todos nós de máscara, o padre, eu e o pai e o neném. Quando terminou o sacramento do batismo, os sintomas sumiram. Rafael não tem nada, não tem sequela. Rafael está com 11 anos hoje. Gente, eu estou fazendo uma introdução para entrar no tema da pregação, sabe? Desculpe.
Fico empolgada, né? Estou fazendo uma introdução, né? Mas eu não posso deixar de contar esses testemunhos para vocês da minha vida, que eu também, gente, eu não sou lá grande pregadora e muito alto conhecimento, viu? É assim as coisas que Deus faz na vida que a gente partilha, assim, né? Eu falo, não prega, partilha, né? Então, quando eu engravidei da minha filha, Emanuele, nós estávamos vivendo um tempo muito desafiante, de desemprego, situações muito difíceis, né, na nossa casa. Mas eu tive uma experiência tão forte sobre o chamado a ser mãe, quando eu descobri que eu estava grávida dela. Foi assim uma experiência, eu acho que foi assim a experiência, se não foi a maior, é uma das mais reveladoras da minha vida. Sabe quando Deus te dá uma certeza de uma coisa? Quando a Emanuele nasceu, que eu escutei o choro dela, o chorinho do neném, eu me senti muito perto de Deus naquele momento. Eu sentia Jesus me dizendo assim: eu entrei no mundo chorando. Cada filho que você tem é um pouco do meu reinado que se estabelece sobre a terra. Porque eu entrei nesse mundo, o meu grito de rei foi no choro de um bebê. Por isso que o demônio odeia os nascimentos. Por isso que ele quer apagar do coração da mulher a maternidade. Por isso que ele quer isso. Porque foi no corpo da mulher que ele experimentou a sua derrota. Quando Maria, a mulher, se abre ali com aquele sim. E depois todas as mulheres que se abririam à vida ao longo de todos os tempos, até a conclusão dos tempos, onde estaremos todos na eternidade. Cada mulher que diz sim à vida é um prolongamento desse sim de Maria, onde o demônio foi destruído. Por isso que ele vai fazer de tudo para apagar duas coisas no coração das mulheres, especialmente no coração da humanidade. Dois atributos que se unem na mãe de Deus, que é a virgindade e a maternidade. Você pode ver os movimentos, as ideologias, eles falam de muitas coisas, entre aspas, boas para a mulher. Mas essas duas coisas eles querem destruir. Por aí você vê se o negócio é bom ou se é ruim. É a maternidade e a virgindade. Você pode ser uma mulher maravilhosa, desde que você não seja mãe e não seja virgem. Já notaram? Que essa é a propaganda para as nossas adolescentes. É isso que é plantado em nós. Porque é nisso que Maria mais brilhou. As características que Deus Pai acumulou. Veja, eu experimentei isso no nascimento da minha filha. E como isso mexeu comigo, como isso me trouxe uma certeza da minha missão. Como mulher, como esposa, como missionária, de anunciar isso. Anunciar essa grandeza de Maria, que também quer brilhar nos nossos corpos, na nossa forma de viver, a nossa sexualidade, a nossa afetividade, para podermos fazer brilhar a virgindade que sabe esperar pelo tempo certo, ou a virgindade perpétua e a maternidade, a abertura. Eu falo assim que Nossa Senhora me curou da esterilidade. Aí as pessoas perguntam: nossa, mas você era estéril? Eu falo assim: eu era estéril da pior esterilidade que existe, que é o egoísmo. E Nossa Senhora me curou disso. O que é que esteriliza uma mulher, Viviane? É o fato de não poder ter filhos biológicos? Não. É o egoísmo. Isso é que deixa uma pessoa estéril. Um homem e uma mulher estéreis, são estéreis quando são egoístas. Mesmo tendo muitos filhos, podem ser estéreis. Porque a vida acontece quando nós temos um coração generoso na doação nossa para Deus. Às vezes nós conhecemos pessoas que têm muitos filhos, mas você não consegue ver um testemunho de amor ali, porque os pais ainda são egoístas, ainda são fechados sobre si. E esse foi o que Nossa Senhora me curou, essa foi a esterilidade que Maria me curou. Então eu poderia também contar outros testemunhos para vocês sobre a maternidade, mas eu gostaria de falar sobre o tema, de fato, que nos é proposto, sobre Maria, modelo de esperança perseverante. Esperança perseverante. Eu acho que durante o acampamento nós ouvimos falar bastante sobre esperança. E eu gostaria de me deter um pouco com vocês na palavra perseverança. O que é perseverar? Veja, perseverar significa não desistir. O dicionário vai nos dizer que também significa a constância. Ser constante no propósito.
E eu queria te perguntar agora, o que é que na sua vida está precisando de perseverança? Eu queria que você meditasse um pouquinho no seu coração, você falasse com a pessoa que está ao seu lado. O que é que na sua vida está precisando de perseverança? Tem algumas frases sobre a perseverança que eu gostaria de trazer para vocês. Começar é de muitos, perseverar é dos santos. O que determina um homem não são os começos, mas os fins. Como ele terminou, como ele concluiu a sua vida. E nós sabemos que perseverar em algo, vamos falar aqui perseverar no caminho de Deus. Perseverar no plano de Deus para a minha vida é algo que nos coloca, exige de nós uma luta, não é verdade? Vamos dar aqui um exemplo. Eu escolho perseverar na minha comunidade, na minha vocação Shalom. Todos os dias, porque eu escolhi perseverar, eu terei que fazer escolhas novas, eu terei que deixar coisas, eu terei que perder coisas, eu terei que me esvaziar, não é verdade? Para eu perseverar no meu casamento. Vai aparecendo um monte de propostas de ilusão. Olha, propagandas de felicidade vão aparecendo sobre o casamento, diante do meu casamento. Olha, você vai ser feliz se você fizer isso. Se você ficar com essa pessoa, você vai ser muito feliz. Se você, olha, deixa aqui, vai curtir a vida, você vai ser feliz. Vai aparecendo aquela proposta de felicidade. Mas eu escolho perseverar. Para além dos sentimentos. Então eu tenho que perder. Eu preciso perder. Mas essa perseverança também causa um outro movimento. Ela causa em nós um certo sofrimento. Quem aqui já sofreu por perseverar em algo, diga. Levanta aí a mão. Eu escolhi perseverar. Ô sofrimento, ô peia. Perseverar num trabalho, perseverar numa faculdade. Tudo que é grandioso nessa vida exige de nós essa batalha contra nós mesmos. Não é verdade? Tem aqueles momentos que se você fosse fazer o que você queria, olha, já tinha chutado o balde faz tempo. Mas veja, para muito além daquilo que nós estamos querendo alcançar, com esta perseverança, existe algo que Deus está transformando na nossa vida. Não é sobre o que eu conquistei, mas sobre quem eu me tornei. Vamos repetir? Não é sobre o que eu conquistei, mas sobre quem eu me tornei. Porque as coisas que você conquista aqui nessa vida, elas vão passar, gente. Elas vão passar. Mas quem você se torna é para a eternidade. É para o seu céu. O que você leva dessa vida? O amor e as virtudes que foram forjadas em você. O que é que brilha no céu? As virtudes dos santos. E a perseverança faz justamente isto conosco. Ela vai forjando em nós, formando em nós o homem novo que Deus pensou. A perseverança no caminho de Deus, essa perseverança com esperança, ela produz em nós a mulher nova. O homem novo que Jesus conquistou na cruz para nós. Se você estiver com a sua palavra agora, eu gostaria de pedir para você abrir em Efésios 4, a partir do versículo 13. Efésios 4, a partir do versículo 13. Para que o que é essa perseverança no caminho de Deus, essa perseverança na consagração a Maria, a perseverança na minha comunidade, a perseverança no meu casamento, o que é que isso vai produzir em mim? Atenção. Para que alcancemos todos nós a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, o estado de homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo.
olha que fruto que dará na nossa vida a perseverança. Prestem bem atenção. Assim não seremos mais crianças, joguetes das ondas, agitados por todo vento de doutrina, presos pela artimanha dos homens e da sua astúcia que nos induz ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresceremos em tudo em direção àquele que é a cabeça, Cristo. Vejam, assim nós não seremos mais joguetes das ondas. O que é que a perseverança, esse amor perseverante vai produzir em nós? Nós vamos crescer à estatura de Cristo. É isso que Nossa Senhora faz conosco. Qual é a promessa que nós vemos São Luís nos descrevendo no tratado? Nós crescermos na estatura de Cristo. E crescer na estatura de Cristo é viver uma vida de maturidade. Maturidade. Às vezes nós ficamos pensando, o que é ser maduro? O que é ser maduro espiritualmente? O que é ser maduro humanamente? O que é uma pessoa madura? Será que nós sabemos? Às vezes, talvez se eu descrever para você, você consiga materializar isso na sua cabeça. Ser maduro é ser santo. E ser santo é ser feliz. É tudo sinônimo, viu, gente? Santidade, felicidade, maturidade. Para nós católicos, cristãos, maturidade, santidade e felicidade é sinônimo. A coisa mais gostosa que tem nessa vida, nos relacionamentos, é estar perto de uma pessoa madura. A pessoa madura é aquela que não vive para si. Ela está ali cheia de sofrimento, você chega perto dela, não tem vitimismo nenhum. Tem vida doada. Gente, vamos ser sinceros aqui. Imaginem só, me desculpa, Padre Marlon, se o Padre Marlon fosse um homem imaturo. Quem é que dominaria a vida do Padre Marlon? A doença. A doença ia ser o centro da vida do Padre Marlon. Mas não. Quem é que segura o Padre Marlon, gente? Ninguém. Não é o UTI que segura aquele homem, a doença. Sabe o que o Padre Marlon deixou Jesus fazer na doença dele? Jesus já é tão senhor da doença do Padre Marlon, Jesus já entrou tão fundo nessa doença e assumiu que a doença do Padre Marlon virou num hospital para doenças raras. Quando nós deixamos Cristo entrar, quando nós deixamos o poder de Deus entrar, quando nós vamos nos decidindo, gente, atenção, porque é decisão consciente, viu? Não é sentimento, não é quando eu quero, não. Quando nós vamos escolhendo, na decisão, essa perseverança, Cristo vai entrando nas nossas feridas. A cruz de Jesus transformou a dor em amor. Quando eu rezava por esse momento, o Senhor dizia isso, que Ele nos trouxe aqui para transformar a nossa dor em amor. Transformar a dor em amor é o nosso caminho de maturidade. Toda ferida, meus queridos, esconde uma missão. Guarda isso. Você tem uma ferida no seu coração, se você deixar Deus entrar, se você for perseverante na esperança, com Nossa Senhora, nos sacramentos, você pode ter certeza que da sua ferida, Jesus vai transformar em chagas gloriosas, onde muitos poderão ter uma experiência com Jesus. Esse combate, essa luta consciente, gente, olha, não é inconsciente não, viu? É com a nossa decisão, é com o nosso esforço diário de ser como Jesus, de lutar, de buscar, da perseverança. É essa luta que vai trazendo um sabor à nossa vida. Se eu perguntasse para você hoje, qual é o sabor da sua família? O que você me diria? Qual é o sabor de ser Shalom? Que sabor tem quando eu chego e falo assim, eu sou uma consagrada da comunidade católica Shalom? Que sabor tem quando você chega e diz assim, eu sou uma consagrada da Canção Nova? O que é o sabor? O sabor vem do amor provado, viu, gente? Do amor provado e comprovado. Daqueles sims escondidos que eu digo, quando ninguém está vendo. Aquele sim que eu digo no meu casamento, ou aquele não que eu digo para aquela mensagem, para aquele desaforo que eu podia falar.
e eu escolho ali no meu escondimento, é isso que dá o sabor. É isso que dá o sabor. E é claro que essa luta vai deixando em nós cicatrizes. A luta para ser perseverante, gente, deixa em nós marcas. Marcas. Se eu fosse perguntar aqui para a Renata, para a Juliana, quais são? Aí você tem marca ou não tem desse tempo de matrimônio, desse tempo de vida com Deus? Certamente. Mas é muito importante nós prestarmos atenção, gente, num tempo onde o Instagram, as redes sociais querem dizer para nós que santo é aquele que tem mais seguidores, santo é aquele que tem mais influência, entre aspas. Não que isso seja ruim, gente, é bom, mas às vezes a gente vai caindo numa certa ilusão de que a vida se mede por curtidas e seguidores e discursos banhados em saliva. Sabe o que é que os santos dizem? Os santos nos dizem que eles estão cobertos de cicatrizes. E no último dia da nossa vida não nos será perguntado quantos seguidores nós tivemos, o quanto nós influenciamos, mas nos será perguntado onde estão as suas cicatrizes, porque eu quero ver as marcas do amor perseverante na sua vida. Meu Deus, quando eu ando por essa chácara, gente, ontem eu fui lá, vou contar uma coisa para vocês, onde é que eu fui rezar ontem? Eu fui rezar no túmulo do Padre Jonas, para estar aqui e pedir a ele, né? Falou assim, o senhor filho dileto de Maria, me ensina, Padre Jonas, o que eu vou falar para esse povo? Meu Deus, a vida do Padre Jonas, né? Como é que morre um filho de Maria? Morre no dia de Nossa Senhora de Guadalupe, só, né? Tipo assim, está internado no hospital, vem no dia da Imaculada Conceição despedir dos filhos e dá tchau para a gente no dia de Nossa Senhora de Guadalupe. É assim. Não é? É assim que morre um filho de Maria. É carregado, né? É carregado. Nossa Senhora gosta de deixar selado, não é? Nossa Senhora pega os consagrados dela e parece que ela bota um selo. E ela persegue os consagrados e ela gosta de deixar transparecer que aquele é dela. Fala assim que na morte do Padre Jonas isso ficou muito evidente. Fala assim, eu já entendi, Nossa Senhora, assim que ele era toda a senhora. Todinho. Assim, Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira da América Latina, só para nos lembrar, né, quem é que foi um dos pioneiros do batismo no Espírito Santo, evangelização, nova evangelização, quem é que foi? Padre Jonas, Canção Nova, primeira comunidade, nova comunidade aqui no Brasil, só para nos lembrar de que Nossa Senhora viu as cicatrizes desse homem e ela veio buscar. Imagina só o Padre Jonas tendo o encontro dele com Nossa Senhora, ela olhando para aquele homem, aquele corpo todo fragilizado, sem troféu, sem glória. Não foi assim? Quem passou os últimos dias com ele, aquele homem debilitado. Mas Nossa Senhora olhando, não para as grandezas, mas para as cicatrizes. João Paulo II diz assim, que no céu nós seremos servidos por Jesus. Eu não tenho nem noção do que significa isso, gente. Do que é chegar no céu e ser servido por Jesus. Imaginem só o que será isso. E nós vemos na vida dos santos esses detalhes, né? Detalhes, assim, muito marianos. Então, a nós o que cabe? Confiarmos em Maria. Assumirmos a nossa batalha de perseverar no amor. Quem é que quer perseverar no amor e na esperança? Diga eu. Olha, gente, ser perseverante não é ser perseverante de qualquer jeito, viu? É perseverar com esperança, com alegria. Eu gostaria ainda de ler uma palavra com vocês, já caminhando para o final do nosso momento. Essa palavra aqui me toca muito, porque quando eu fiz a minha consagração à Nossa Senhora, pelo método do tratado, eu aprendi várias coisas, eu ganhei muitos presentes de Nossa Senhora. Um desses presentes foi um grande amor pela vida dos santos, amar os santos, desejar muito conhecer, ler sobre eles. E um amor também às santas mulheres que estão relatadas na Bíblia. Porque São Luís vai nos dizer que nas santas mulheres nós vemos como se fosse um prelúdio, centelhas apontando como promessa para o que seria Nossa Senhora em plenitude. Então, desde que acontece a queda, onde o Senhor fala que haveria uma mulher que esmagaria a cabeça da serpente, através das santas mulheres do Antigo Testamento, nós vamos vendo esses sinais de uma mulher que cortaria a cabeça do inimigo, que esmagaria o inimigo, que libertaria o povo de Deus. E eu gostaria de ler com vocês, no livro lá do Antigo Testamento, Judite,
Judite 16, se você quiser anotar para você rezar depois. Ou se você quiser abrir a sua palavra, é bem curtinho o trecho que nós iremos ler. Veja, esta palavra é uma promessa para nós. É uma promessa de esperança diante dessa luta pelo amor perseverante. Porque o Senhor é o Deus que põe fim às guerras. Tirou-me das mãos dos que me perseguiam. A Assíria veio das montanhas do setentrião, veio com as miríades de seu exército. Sua multidão obstruía as torrentes e seus cavalos cobriam as colinas. Disse que incendiaria meu país, que mataria meus adolescentes à espada. Que jogaria por terra os meus lactentes, ou seja, as crianças que mamam no peito, que entregaria como presa minhas crianças. Que minhas jovens seriam raptadas, mas o Senhor Todo-Poderoso os repeliu pela mão de uma mulher. Se nós fôssemos ler esta palavra, atualizando ela para os nossos dias, nós estaríamos lendo um jornal. O quanto que as nossas crianças têm sido perseguidas, não é verdade? Aqui fala assim, disse que mataria à espada os meus adolescentes. E é tão interessante, a minha Bíblia, a tradução dela é de Jerusalém, falar adolescente. Nós vivemos num tempo de tanta perseguição contra os adolescentes. Houve uma série, está acontecendo, uma série muito famosa, que ficou muito famosa até com esse nome, onde é exposta uma ferida muito forte desse tempo dos adolescentes. Eu quero partilhar com vocês algo que no mês de outubro, acho que de uns 2 anos atrás, eu estava rezando e eu sentia que aquele deveria ser um mês de mais recolhimento na minha vida. Então eu saí de rede social, que eu gosto de evangelizar através dos meios que nós temos, mas eu senti que era um tempo de recolhimento com Maria. Então me dediquei mais ao rosário, a ler os livros de Nossa Senhora, a escutar mais pregações sobre ela, porque é assim que a gente cultiva o amor e a amizade com Maria, viu gente? Não é mágico. É simples, mas precisa de um esforço nosso de nos aproximarmos dela. E nesse tempo, eu tinha tocado, porque, veja, eu sou da comunidade, eu rezo pelas pessoas, acompanho. Na dinâmica da vida missionária, nós tocamos em muitas realidades, né? E eu estava tocando em muitas feridas de adolescente nesse tempo. E o meu humano, a minha tendência era dizer assim, gente, isso aqui não tem salvação, não. Isso aqui não tem esperança não, gente. Na adolescência, tá assim, né? E eu sentia, gente, Nossa Senhora me dizendo assim, não é isso que eu penso. Eu amo a adolescência, porque foi na adolescência que eu disse o meu sim. E eu quero que você ame os adolescentes. E eu quero que você ame as meninas adolescentes. Porque foi nesta fase da vida que eu disse o meu sim. Os adolescentes precisam muito ser amados, serem cuidados. Por favor, prometa para mim, se você tem uma adolescente na sua vida, na sua família, prometa para Nossa Senhora, não para mim, que você vai cuidar. Porque Nossa Senhora foi uma adolescente, porque Jesus foi uma adolescente, prometa para mim, para Nossa Senhora, que você vai amar esse adolescente, que você não vai deixar ele sozinho, que você não vai deixar ele se isolar. Prometa. Prometa que você vai ser fiel à sua intuição de mãe e de pai quando vê que ele está um pouco diferente. Prometa. Nossa Senhora está dizendo isso para nós. O Senhor põe fim às guerras pela mão de uma mulher. Mas essa mão de mulher que é Maria quer contar com a sua mão de consagrado dela, de servo dela. É próprio de Deus contar conosco homens. Não precisava. Deus não precisava, mas Ele quis. Santa Teresinha diz assim, Deus poderia fazer tudo sozinho, mas Ele quis que eu participasse da bondade dEle. E hoje esse apelo que eu faço, que o Senhor colocou em meu coração, é cuide dos adolescentes que estão perto de você. Essa idade que é uma idade desafiante para eles precisam de muita misericórdia. Nossa Senhora falava assim ao meu coração, menos celular e mais terço na mão dos adolescentes. Não quero inventar muitas coisas. Ensine os adolescentes a rezarem o terço. Ela só precisa disso, gente. Nossa Senhora só precisa disso.
Nessa batalha, Nossa Senhora nos dá os remédios para conseguirmos perseverar nesse amor. Eu sei que amar um filho difícil não é fácil. Nos custa. Amar um filho que nos responde, amar aquele filho que dá carão na gente, que expõe a gente, amar aquele filho que é obediente, que todo mundo elogia, é muito fácil. Mas amar aquele filho que nos responde, que a gente é chamado na escola, e o professor vai dizer assim, olha, seu filho está tendo esse comportamento. Não é fácil, porque a nossa cara cai no chão. Mas o amor perseverante, gente, e o amor do Evangelho, tem uma frase. Jesus, a minha honra seja a tua honra e a tua honra seja a minha honra. Então, se para que o meu filho seja salvo, eu tenho que ser humilhado, humilhado serei, com alegria. Porque afinal de contas, o que importa não são os troféus, são as cicatrizes, não é verdade? Pois então, vamos nos apropriar disso, o amor perseverante. O amor perseverante com as crianças, o amor perseverante com a família, na defesa da família. O amor perseverante para ser de Deus, para seguir o Evangelho. Nós estamos caminhando para o nosso encerramento, onde nós iremos rezar brevemente. Gostaria de rezar com vocês. Eu gostaria de falar sobre um relato que eu li, preparando esse momento para nós, de um exorcismo, onde o padre exorcista fala algumas coisas que o demônio dizia sobre a intercessão de Maria por uma pessoa. O demônio dizia assim, obrigado, obrigado, ele é obrigado a confessar a verdade pelo exorcista, que dizia assim, quando vocês rezam esse rosário e cuspia, e blasfemava e dizia coisas terríveis, ela segura numa mão vossa e une a vossa mão com a mão do vosso Deus. Veja, quando a gente reza o rosário, o que acontece? Nossa Senhora pega uma mão nossa e segura a nossa mão na mão de Deus. E Nossa Senhora se ajoelha e se alegra e louva. E muitos males que eram tramados contra nós e a nossa família são desfeitos. Porque ela desfaz toda a armadilha que o inimigo tenta lançar contra nós. São Padre Pio diz assim que a nossa sociedade está em pedaços porque não reza. A nossa sociedade está em pedaços porque não reza. Então, sabendo desta verdade, nós já sabemos o caminho para que ela seja reconstruída. É o caminho, é a oração. Bento XVI dizia que a escola da esperança é a oração. Vamos repetir? A escola da esperança é a oração. Num outro relato de exorcismo, de um caso dificílimo, esse padre dizia, onde o inimigo também foi obrigado a responder. Ele disse que quando Nossa Senhora é invocada numa oração por uma pessoa, e ela vê o quanto que aquela pessoa, por causa da sua liberdade, da sua adesão, a própria pessoa deu liberdade para o inimigo se apropriar dela, se usar dela, aproveitou as feridas dela. Quando Nossa Senhora é invocada, sabe o que ela faz? Ela se ajoelha diante de Deus e começa a chorar em cima daquela pessoa. Gente, você imagina isso? Você como mãe, você imagina com que amor Nossa Senhora pede por nós? Não é um amor que diz assim, ó, igual a gente, né? A pessoa pede oração, a gente manda aquela mãozinha no WhatsApp assim, estou rezando, mas a gente mal lembra de rezar. Já virou tão automático, não. A oração de Maria por nós, para que nós sejamos perseverantes. Perseverantes. Ela derrama lágrimas por nós. E essas lágrimas, o próprio inimigo, o próprio demônio confessou, o queimam e o fazem obrigadamente a se retirar. Veja. Agora vamos imaginar que todas as vezes que nós rezamos o rosário, certo? Nós seguramos, Nossa Senhora pega a nossa mão e une a nossa mão com a mão de Deus. E ela se alegra. E se nós pudéssemos ver Nossa Senhora se alegrando e louvando,
Imagina qual seria a nossa alegria. Agora vocês imaginem que no céu, se nós perseverarmos no amor, ainda que estrupiados, sem pé, sem braço, todos sangrando, se nós perseverarmos no amor, nós veremos a nossa mão segurando nas mãos de Deus e veremos Maria dizendo: bem-vindo, meu filho, porque você perseverou no amor. Para nós encerrarmos, eu gostaria de contar um fato da vida de São João Paulo II. Não podia deixar de falar dele. Ele foi o totus tuus, o grande Papa de Nossa Senhora. Não que os outros não sejam, mas ele tinha essa marca, né? Um escolhido de Nossa Senhora também. Quando João Paulo II, ainda Karol Wojtyła, era bispo, tinha alguns sinais que Nossa Senhora começou a dar de uma alta eleição na vida dele. Muitos, né? Muitos sinais. Mas teve um que ontem, quando eu rezava, eu me lembrava de partilhar com vocês. Ele estava numa igreja da Polônia, passando por uma imagem. E era uma imagem tipo a Nossa Senhora de Auxiliadora. Nossa Senhora Auxiliadora que tem um cetro na mão dela, né? E João Paulo II pensa, a gente estava tendo uma fila de bispos, a fila da procissão litúrgica. De repente, cai o cetro de Nossa Senhora e João Paulo pega no ar. E aí uma outra pessoa, outro sacerdote virou e disse assim para ele: eu acho que Nossa Senhora está querendo dividir a autoridade dela com você. Olha isso, gente. Quem viu o pontificado de João Paulo II duvida que ela dividiu um pouco com ele? A autoridade, o poder. Eu queria saber aqui quem é mãe e pai, levanta a mão. Gente, pega o cetro de Nossa Senhora aí, ó. Fala assim: mãe, divide a tua autoridade comigo porque está difícil lá em casa. Eu quero a tua autoridade, mãe, na escola. Quero a tua autoridade para educar meus filhos no amor perseverante. Finalizando de verdade, a última promessa que eu gostaria de ler. Sabendo que a educação dos nossos filhos, nós que somos pais, é a maior missão da nossa vida. Nós não podemos desertar porque esse mundo já está cheio de fugitivo da cruz. Mas nós não queremos ser aqueles que fogem. Porque a nossa mãe aos pés da cruz nos mostrou qual é o lugar que os consagrados dela devem ficar. Gostaria de ler esta promessa que muito me consola. Cada vez que eu olho os desafios, eu lembro desta palavra aqui de São Luís. A formação e educação dos grandes santos que aparecerão no fim do mundo está reservada a Nossa Senhora. Pois só esta Virgem singular e milagrosa pode produzir, em união com o Espírito Santo, as obras singulares e extraordinárias. Quando disserem para você os adolescentes estão perdidos, os jovens estão perdidos, você vai olhar para Nossa Senhora e para a igreja e vai ver um adolescente, Carlos Acutis, sendo canonizado. O mundo quer arrancar a esperança do nosso coração, mas a nossa igreja é viva e nos mostra como é que o céu responde. Um adolescente que usava da internet para evangelizar. Amante de Nossa Senhora que disse: eu só tenho uma mulher na minha vida e é Nossa Senhora. Essa é a resposta da Virgem Maria. Essa deve ser a nossa resposta. Para nós encerrarmos, eu queria pedir às meninas, se puderem, cantar a música Virgem Silenciosa, do Padre Jonas, que é uma das músicas que eu mais gosto dele. Essa música me toca muito, né? Eu gostaria de pedir, se você puder, ficar em pé agora, para que a nossa divina jardineira possa passar no meio de nós. E se você até hoje ainda não teve a sua experiência real com Maria, eu quero pedir a ela que te dê essa experiência, para que você leve para sua casa um coração transbordante de esperança nas promessas de Deus. Feche os seus olhos agora, escute as nossas irmãs ministrarem essa música e acredite que Nossa Senhora está passeando pela sua vida, entrando na sua casa agora. Vivia sempre silenciosa, ó Maria, guardavas tudo meditando com muito amor. Jesus que veio nos
trazer a boa nova. Geraste silenciosamente em teu coração